Olá a todos, sou Tana Jatene, bem-vindos a mais um episódio do SBHCI Cast. Falamos aqui do nosso estúdio móvel em Porto Alegre, no Congresso da SBHCI. Estamos aqui entre amigos, Maria Sanali, Valério Fux, Gui Prado, muito bem-vindos. E esse episódio a gente vai falar de denervação renal. Eu vi durante a residência os primeiros casos lá no Dante, e aí depois eu vi um boom, eu fui para um TCT que não se falava de coronária, só se falava em denervação renal, né? Assim, parecia que seria o principal tema da cardiologia intervencionista. E depois a gente teve aquele estudo com o sham procedure, um resultado negativo, e a gente viu um balde de água fria. Mas agora a gente tem uma nova geração de dispositivo, estudos robustos, novas evidências. Queria ouvir de você, Dr. Valério, em que momento que a gente está da denervação hoje? Boa tarde, olá a todos, né? Aqui, Sanali, Jatene. Possivelmente você teve 2011, 2012 nesse TCT, porque onde saiu os estudos de primeira geração, o segundo, né? O HTN2, né? Com o catéter anterior, o Flex, já da família Simplice, mas Flex. E não havia um grupo controle, porque primeiro era um registro, HTN1, depois era contra um grupo farmacológico, mas para ver a chancela da FDA, deveria haver um estudo contra um grupo controle, o grupo sham, né? E esse estudo foi neutro. O que quer dizer neutro? Na verdade, negativo. Mais tarde, no progresso dele, mostrou-se que o grupo de denervação teve uma melhora, mas com 6 meses não houve qualquer melhora. Então, essa altura, a denervação estava no alto e ela foi para o chão e agora ressurgiu. Por quê? Porque a partir de 2017, com a nova geração dos estudos da família Simplice, já com o catéter Spiral, né, com o off-med, on-med, e depois com os pilotos, e depois com eles expandidos, houve realmente resultados expressivos, além do grande estudo do GSR, o grande registro, com mais de 3.000 pacientes, mostrando uma eficiência da denervação renal, uma redução da pressão arterial e a redução da carga medicamentosa em praticamente todos os subtipos de pacientes, não apenas aqueles que foram para os estudos randomizados, que eliminavam renal crônico, a fibrilação atrial e por aí vai. E com esses novos grupos entrando no estudo, houve um ressurgimento até ano passado, com a modificação e o upgrade da classificação das diretrizes da ESC para classe 2. Antigamente nós estávamos em classe só, vamos dizer assim, 3, para classe 2, e aí a Europa começou a fazer, logo imediatamente o FDA aprovou, e hoje estamos subindo e já temos informação a informação inside information de pessoal do board da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Talvez esse mês, no fim do mês, temos o congresso da SBH no Rio de Janeiro, deveremos ter um upgrade das nossas diretrizes para equivalente à ESC. Então, possivelmente seremos classe 2, e aí o Brasil, eu acho que o tsunami vem para cá, se Deus quiser. Eu queria fazer um comentário. Obrigado, Tanas, pelo convite. É uma honra poder participar aqui com todos, com intervencionistas tão experientes, né? Mas é muito importante o que o Dr. Valério comentou, né? Que talvez ali sejam as críticas, o que aconteceu ali nos estudos precedentes, né? Que tiveram ali resultados não tão favoráveis, como o HTN3, mas acho que a questão da curva de aprendizado, a efetividade, já que é um procedimento onde nós temos uma dificuldade para medir se o nosso tratamento foi efetivo, a não ser a medida da pressão a longo prazo,
Então, existem algumas coisas, né, algumas situações que está sendo investigado para eventualmente tentar ali, né, entender a efetividade imediata do procedimento, como, né, estudos de proteômica, por exemplo. Mas a curva de aprendizado, eu acho que é algo muito importante para a gente garantir a efetividade do tratamento e, como o Dr. Valério falou, a questão do novo catéter, né, do Spiral, onde agora, né, essa reformulação, sem dúvida, a gente consegue fazer um tratamento mais eficiente, né, mais dedicado, e eu acho que para um perfil de anatomia, inclusive, até mais desafiadora. Perfeito. A gente fazia poucas ablações na parte proximal da artéria, né, e agora com o novo dispositivo a gente faz muitas ablações até em subsegmentos, né? E Gui, você que esteve na Itália recente, né? A gente falou, o Dr. Valério mencionou que lá as diretrizes já contemplam como classe 2. Na prática, você viu realmente um aumento nas indicações, e para quais pacientes, né? Porque agora a gente teve que voltar atrás e houve dúvidas até se a denervação realmente funcionava, né? Então, a gente teve estudos para mostrar, não, fazer denervação realmente abaixa a pressão. Ficou demonstrado que abaixa, mas será que depois não volta? Não, já está demonstrado também que esse resultado se mantém. Mas em que população que, na prática, está sendo indicada a denervação renal? O que você viu lá? Olha, talvez assim a indicação mais precisa e que vem de longo tempo é a chamada hipertensão resistente, né? Onde o paciente está ali utilizando 3 classes de drogas antihipertensivas, com dificuldade do controle da pressão arterial. Então, essa talvez seria ali a indicação, né, mais antiga. Né? No entanto, hoje a gente sabe que é importante a gente pensar ao outro perfil de paciente. Por exemplo, aquele paciente que tem muito efeito colateral usando uma série de medicações, ou, por exemplo, aquele paciente que tem que tomar 4 ou 5 classes de antihipertensivo, né? Uma dificuldade, um número de comprimidos assim, muito grandes durante o dia. Então, a adesão ao tratamento dificulta, ou algum paciente que eventualmente realmente ele não se adapta aí à utilização, à tomada de medicação. Então, esse é um novo perfil que eu acho que tem agora contemplado mais, aparecido esses pacientes, onde a gente fazendo esse tratamento de forma adjunta. Não estou aqui, né, advogando que os pacientes devam parar de tomar remédio. Isso é completamente equivocado. Esse é um tratamento adjunto, mas que pode ter um benefício muito interessante a longo prazo, para toda a vida. Uma vez que você fez a denervação, o paciente está denervado durante toda a vida. Então a gente tem que pensar, inclusive, né, para pacientes mais jovens com essa dificuldade de uso das medicações. Mas um outro ponto, Tanas, eu estava conversando aqui com o Dr. Valério, né, é sobre, eventualmente, a avaliação, né, para a gente encontrar quem é o perfil de paciente ideal, né, e isso exige uma avaliação multidisciplinar, né. Então, por exemplo, lá nós tínhamos, né, analogamente ao que nós fazemos para a doença estrutural, o Heart Team, existiu o time da hipertensão. Era um time ali que era composto, por exemplo, com endocrinologistas, nefrologistas, cardiologistas clínicos, intervencionistas e médicos da UTI, intensivistas. Então, após o screening, os pacientes candidatos à denervação passavam por esse time e era feito ali, então, toda a discussão para saber se esse paciente iria realmente, né, para a sala de hemodinâmica. Acho que isso é essencial, né? E Sanali, então, a gente tem o dispositivo aqui à nossa disposição no Brasil, a gente já tem as evidências. Qual que é o desafio? Por que a gente ainda não está vendo a denervação renal decolar para os nossos pacientes? Onde você enxerga que está o gargalo? Eu acho que o principal gargalo é a indicação mesmo, é o clínico entender que existe um limite dessa efetividade, né? Existe um limite da própria tolerância do ser humano, como você mencionou, de fazer uso de tantas medicações, de suportar os efeitos colaterais e, principalmente, retirar esse paciente da possibilidade de eventos adversos graves, porque muitos, apesar de tudo isso, e é a indicação, a hipertensão é resistente ou refratária, mesmo com todas essas medicações, expondo essa pessoa
há uma série de riscos de eventos adversos graves que são AVC, infarto, morte, etc. E a gente sabe que a denervação hoje consegue reduzir em quase 20%, vamos dizer assim, né, Valério, essa possibilidade quando bem indicada e efetiva, né? Além disso, vem a resistência também das fontes pagadoras. Apesar de não ser um procedimento tão caro, mas mesmo assim, todo início é complexo e existe essa resistência também. E existe a resistência do próprio paciente por ser um tratamento invasivo, né? Então, eu acredito que trabalhando-se essas 3 situações e sendo bem indicado, como você falou, um centro de hipertensão, a gente sabe, por exemplo, que em alguns países asiáticos já existem metas que o paciente precisa cumprir. E se ele, num X espaço de tempo, não atinge aquela meta, por algum motivo, ou pela doença ou por ele próprio, vai ser então indicado uma denervação renal. O Brasil não tem isso. Até onde eu lembro, a Espanha já tem um programa assim e já existe inclusive cálculos de custo-benefício de efetividade da denervação nessas situações e o governo tem a denervação renal como tratamento de rotina nessa situação, porque é muito importante reduzir evento, né? E quando a gente parte para o nosso dia a dia, eu acho que o mais importante seria sim a resistência do próprio médico em indicar. E termina que só chegam aqueles casos realmente gravíssimos, né? Sim. Que o paciente já está sem alternativa nenhuma, mas é aí que está a beleza também. Quando você pega um paciente gravíssimo, que você consegue sair desse paciente de uma hipertensão sistólica de 250, por exemplo, milímetros de mercúrio, para 170. Você com certeza beneficiou enormemente essa pessoa. Você tirou aquela pessoa de um desfecho fatal, né? Então, são vários pontos que precisam ser trabalhados, mas eu entendo que o clínico sim, mas só fazendo um adendo à questão de não voltar. Existe a possibilidade da reenervação renal, né? Mesmo a gente fazendo todo o protocolo corretamente, a falta de marcadores, né? Mas existe a possibilidade da reconstituição da inervação em volta da artéria. E a gente já sabe que existem os casos de redenervação também eficazes, né? Então, não se encerra no primeiro procedimento, em algumas pequenas exceções. Acho que uma das coisas que ajuda bastante é a segurança do procedimento. Sim. Né? Eu concordo com você que existe esse medo do clínico, né, em indicar um procedimento invasivo, mas é um procedimento que a gente faz sob sedação, é uma punção arterial apenas. E os estudos todos mostram uma segurança muito grande, índice de complicações muito baixas, né? Dissecção de artéria renal, a quantidade de contraste não é exagerada. Então, além de estar recentemente sendo mostrada a eficácia, quanto à segurança a gente já não tinha dúvida já há algum tempo, né? E eu tenho a impressão que a incorporação nas diretrizes vai ajudar bastante a convencer os clínicos, né, a indicarem esse procedimento. Tanas, assim, perfeita a tua colocação, né? A denervação é um procedimento extremamente seguro. A gente tem as indicações mais, assim, on-label, né? Mas existe também, por exemplo, outras indicações que é, de certa forma, muito, muito interessante. Então, vou contar aqui um exemplo bem prático, né? Nessa casuística que eu estava falando, ali no Centro Italiano de Hipertensão, e tal, em Verona, na Universidade de Verona, nós tínhamos pacientes ali, inclusive, que eram candidatos ali à terapia de transplante renal crônicos dialíticos, onde existia uma contraindicação, né, a fazer o procedimento do transplante pela hipertensão assim, incontrolável. Esses pacientes eram eventualmente avaliados, né? E houve casos, sim, a denervação foi efetiva e esses pacientes puderam ser submetidos posteriormente ao transplante. Isso é algo que os estudos não vão demonstrar, né? Mudou a vida do paciente, sim. Mudou a vida do paciente. Então, assim, a melhora de qualidade de vida e possivelmente, né, melhora de desfechos duros para esses pacientes, eu acho que é um perfil ali que assim, muito, muito interessante. Né? E a gente tem evidência, né, que assim, às vezes a gente vê o estudo, baixou 10 milímetros de mercúrio. Isso tem evidência robusta que baixar 10 milímetros de mercúrio reduz muito significativamente infarto, insuficiência cardíaca. Só isso, né? Já justifica, né? Só me lembro desse dado. É isso que eu guardo para falar. Perfeito.
10 milímetros de Não precisa mercúrio. mais nada, né? Então você Poucas saiu de... coisas na medicina, né? Você saiu de 180 para 170. O clínico vai dizer, não adiantou. Não adiantou, sim. Ele não vai ter... vai ter 27% a menos de AVC. Reduziu 20%, é composto. Então não é 54%, mas vai reduzir em 50% o AVC se for de 180 para 160 ou 150. E você está com equivalência de uma droga ou uma droga e meia para o resto da vida. Como o Gui falou, você fez uma vez, é para o resto da vida. O hipertenso ele tem que tomar remédio todo dia. O brasileiro é 60% não aderente, totalmente ou parcialmente, 60%. Ou seja, ele vai deixar de tomar um remédio. Mas a denervação foi feita já uma vez na vida dele. E equivalência de uma droga e meia é muita coisa, porque você, ao final você tem a redução não só da hipertensão arterial, da carga medicamentosa, do número e carga de medicamentosa, e um terceiro, Tanas, Gui e Sanali, que não é uma métrica, que não é muito avaliada nos estudos, que é o Time in Target Range, o TTR, ou seja, o TTR do paciente que foi denervado nos estudos, no OnMed, em 3 anos, foi 80%, enquanto que no grupo controle foi 40%, ou seja, o tempo que ele fica na meta é o dobro do que o grupo controle, ou seja, isso não é falado, não é comentado, não é uma métrica que está no abstract ou na conclusão dos artigos, mas ela existe. Então, é tanta coisa que vem, o que o Gui está falando, do paciente... Do renal crônico que vai... Esses, eu acho, Gui e Sanali, eu acho que esses são, talvez para depois. O que a gente tem que focar é no paciente, na indicação atual, porque nós estamos engatinhando. Nós estamos desde 2017 falando disso, mas estamos engatinhando na indicação. Então, eu sempre apresento os dados da seguinte maneira. O paciente jovem, hipertensão combinada, sistólica e diastólica elevada, refratário, mais de 5 drogas, com lesão de órgão-alvo, esse aqui ganhou. Esse paciente ganhou. Escolhe esse para ser os seus primeiros 10 casos. E aí os seus clínicos vão estar convencidos de que o procedimento resolve. Eu fiz um caso exatamente esse que você ilustrou, Valério. Era uma paciente jovem, ela tinha hipertensão desde a adolescência, ela tinha tido abortos, ela tinha tido 2 AVCs. Ela foi a primeira paciente que fez denervação no INCOR. Só que com catéter de eletrofisiologia, ela está publicada nos arquivos, um relato de caso. E ela respondeu, mas era um procedimento muito arcaico no início, né? E ela voltou a ter uma hipertensão. Ela chegou para mim, ela tinha um mapa com 17/13 de média. Olha. Com 7 classes de droga. 7 classes de droga, 17/13 no mapa. A vida dela era... Ela ia toda semana ao pronto-socorro com crise hipertensiva, assim. Era um negócio assustador, já tinha tido AVC. E aí a gente fez o procedimento dela. Já tem 2 anos. Ela tem o último mapa dela, 13/8 de PA com 2 classes. Um resultado que já é sustentado por 2 anos. A vida dela me agradece. Eu tenho ela no WhatsApp, que ela me manda mensagem, a vida dela mudou, né? E a gente vê um resultado desse e fica frustrado de não poder oferecer para mais pacientes, né? Algo que pode realmente ter um impacto muito interessante, né? Tem um caso interessante também, já que você está falando de caso, uma senhora que internou com uma cefaleia intensa, hipertensa refratária também, e foi diagnosticado um aneurisma cerebral que não tinha acesso ao endovascular, tinha que ser operada mesmo, aberta. E aí o neurocirurgião foi quem me chamou para que a gente fizesse uma denervação no pré-operatório, porque era incontrolável a pressão dela, não tinha nada que resolvesse na UTI, para que ele pudesse então operar. Então nós fizemos a denervação em um dia, desde 3 dias após ele fez a cirurgia dela,
um sucesso, né? Clipou o aneurisma e o resultado se mantém até hoje, já faz uns 4 anos isso. Parecido com o do Gui, né? Assim, indiretamente mudou o prognóstico do paciente. Né? Assim, estudos de custo-efetividade, a Sanali falou um pouquinho, são difíceis de serem realizados, né? Necessita ali de várias métricas, segmento a longo prazo, realmente é difícil, mas a impressão, acho que de todos nós, é que a denervação renal é um procedimento custo-efetivo, né? Se nós ali temos um custo inicial do procedimento, o catéter, mas nesses pacientes jovens ali podem se beneficiar a longo prazo, né, durante toda a sua vida, realmente ali a redução de eventos, né, adversos ali a longo prazo, isso sem dúvida pode ter muita relação com a relação do custo-efetividade. Né? Bacana. Bom, acho que foi ótima conversa, eu aprendi bastante, espero que vocês também. Agradecer a presença de todos e encontramos vocês no nosso próximo videocast. Obrigado. Obrigada. Obrigado.